Solta o hino do Cruzeiro pra gente, por favor, meu velho. O guerreiro dos gramados. Vamos lá, conversar sobre o que foi aquele jogo ontem no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro não venceu, conquistou um pontinho. E o Rafa Nobre tem mais detalhes desta sexta-feira do Cruzeiro pós-jogo. Vamos lá, Xará, falar da Raposa. Tudo beleza, né? Tudo beleza, graças a Deus, Xará, Seabra, o Lelhão e o Samuca também aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, mais uma vez, né, Xará? A gente tá repetitivo, tá cansativo até, né? O Cruzeiro, o que foi ontem, foi o ano inteiro, né? Praticamente, o Cruzeiro perde um caminhão de gols, cria bastante, foi assim com o Pepa, foi em alguns jogos com o Zé Ricardo. Ontem foi aquele filme repetido, né? O Cruzeiro dominando amplamente o jogo contra o Atlético Paranaense, intenso, em cima do Furacão. Para mim, até comentei isso na coletiva, pergunta que eu fiz pro Autuori, que para mim foi o melhor jogo sob o comando do Autuori do Cruzeiro, e o Cruzeiro muito intenso, mas incompetente para poder finalizar, e aí o Cruzeiro perdendo mais uma vez essa oportunidade de vencer, principalmente no Mineirão, né? Onde o Cruzeiro sofreu muito nessa temporada. Vai ter mais uma chance contra o Palmeiras, mas é domingo. O Cruzeiro vai buscar força para tentar essa reabilitação e, quem sabe, afastar de vez essa possibilidade, esse risco de queda que tem o Cruzeiro. O Cruzeiro que começou diferente em relação àquele time que venceu o Goiás lá na Serrinha. O Japa e o Arthur Gomes começaram o jogo. Eles começaram na vaga do Vital e do Wesley, né? O Wesley, inclusive, não joga mais essa temporada, passou por cirurgia no ombro esquerdo, tá fora da temporada, e o Arthur começou o jogo, e aí o Cruzeiro começou muito intenso, logo aos 7 minutos, um lance muito confuso na área, Arthur cabeceira no travessão, a bola volta, o Kaká acaba tirando a bola em cima da linha, e assim foi. O Cruzeiro perdeu várias chances, depois no minuto seguinte com o Machado, enfim, o Arthur também logo depois perde, Matheus Pereira chuta de fora da área também. E aí no final do primeiro tempo, o William perde uma grande chance pelo Furacão também, cara a cara, uma falha do Marlon, ele acaba perdendo a bola. E aí o segundo tempo, o Atlético Paranaense mexe, o Vitor Roque entra no intervalo, e aí uma substituição que acabou fazendo muito efeito, porque ele marca aos 19 minutos. O Cruzeiro começou também o segundo tempo, assim como terminou o primeiro. Logo aos 2 minutos, o Japa perde uma grande chance também dentro da área, uma jogada do Marlon, acaba encontrando ele, mas aos 19, o Cruzeiro num gol até, acho que certo ponto, apesar do gol do Vasco, o segundo, ter saído no escanteio, uma jogada construída também nas costas da zaga, ele vem, o Eric acaba escorando pro Vitor Roque, que ele acaba praticamente entrando com bola e tudo aos 19. O Cruzeiro parecia não ter sentido muito o gol. Logo aos 27 teve um lance de pênalti, o Arthur rola pro Matheus Pereira, que acaba sofrendo o pênalti do Eric, e aí o Bruno Rodrigues desperdiça um pênalti, ele é defendido pelo Bento, excelente goleiro do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro ainda tem força, outras mexidas também. É o Unicão que tinha entrado no segundo tempo, ele acaba encontrando o Matheus Pereira, que faz de fora da área um belo gol do Cruzeiro, e aí aos 39 o Cruzeiro consegue o empate, até tem outra chance logo depois com o Lucas Silva. Enfim, é um empate que a gente poderia, até se o Cruzeiro tivesse aproveitado outras rodadas, as chances que teve no Mineirão, até comemorar mais, mas de toda forma, né, Samuca, acho que a gente pode de alguma forma ainda não lamentar tanto esse empate, já que a rodada, principalmente a rodada, foi benéfica para o Cruzeiro, com os principais adversários aí perdendo, né? Fala, Samuca, boa tarde. O som do Samuel não tá saindo no ar, não, pessoal. O pessoal da Central vai conferir aí pra gente colocar o Samuca no ar aqui em O Tempo Esportes. São 5h12. Vamos tentar reconectar com Samuel Venâncio pra gente saber a análise também, as opiniões do Samuel sobre o jogo de ontem, né? Já temos o Samuca aí conosco? Vamos seguir então aqui, Vamos seguir aqui então, Rafa Nobre, pra gente falar, saber aqui também do Daniel Seabra e do Lélio Gustavo, a opinião dele sobre a partida de ontem. O resultado de empate, o Seabra, você acha que foi um tropeço do Cruzeiro ou ter somado um pontinho
foi importante. O pior seria a derrota, obviamente, mas fica um gostinho de derrota esse empate em casa, não? Olha, Rafa, assim, dos males o menor, né? Se o Cruzeiro tivesse perdido ontem seria complicado, porque aí a luta contra o rebaixamento seguiria firme e forte. Ela segue, mas ganhou um ponto. Esse ponto nesse momento é muito importante. Aconteceu basicamente o que aconteceu nas 2 rodadas antes do Goiás, né? Todo mundo esperava que o Cruzeiro fosse, sei lá, tropeçar no Fortaleza e depois vencer o Vasco em casa. O Cruzeiro venceu o Fortaleza e empatou com o Vasco. Depois o Goiás. Pô, jogo difícil, o Cruzeiro vai fora de casa e tal. Venceu o Goiás e empatou com o Atlético Paranaense. Então aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? A sequência foi a mesma. De qualquer forma, acaba que o pênalti perdido deixa um gosto que o Cruzeiro poderia ter vencido. E aí se vence, acabou o negócio de rebaixamento, pronto e tal. Mas esse pontinho lá foi muito importante. Então o Cruzeiro deu uma respirada, deu uma subida e pegou o boi, como o Rafa disse aqui, porque a rodada toda ajudou. O Santos perdeu, o Vasco perdeu, o Bahia perdeu, a turma que poderia encostar ali perdeu. Então o Cruzeiro pegou o boi que acabou pontuando de uma forma muito importante e já no domingo, até perdendo, dependendo de outros resultados, daqui a pouco o Rafa vai falar sobre isso também, dependendo de outros resultados, até perdendo do Botafogo, que eu não acho que vai acontecer, porque o Botafogo vem numa maré danada, né? Eu acho que o Cruzeiro escapa desse rebaixamento já no domingo. Samuel Venâncio, agora sim, testado e aprovado. Tudo certo contigo, Samuca? Conta pra mim qual a sua análise desse jogo de ontem. Gostinho de derrota ou empate satisfatório, Samuel? Ô, Rafa, nessa reta final eu confesso que pontuar é importante, né? Ainda mais, como disse o Rafa Nobre aí, todo mundo perdeu, né? Da turma que tá ali na briga. O Bahia perdeu em casa, o Vasco perdeu, o Santos também perdeu e o Cruzeiro fez um ponto. Chegou naqueles 45 lá que em outros tempos, né? Já todo mundo aí estaria bem tranquilo, mas tem ainda rodada, tem 2 rodadas inclusive e jogos importantes. O Cruzeiro deu um passo, está próximo do objetivo, mas ainda precisa de um algo a mais, talvez aí, para não depender de nada, vencer o Botafogo, né? Mas acho que com o empate lá, talvez dando tudo certo aí na rodada, o Cruzeiro já garante essa permanência com uma rodada de antecedência que seria importante. Todo mundo estava na expectativa da vitória e o Cruzeiro jogou para isso, né? Criou para vencer e com uma certa margem, inclusive, mas aqueles velhos erros que infelizmente não vão ser consertados mais neste ano. Então é o Cruzeiro aí tentar pontuar lá no Rio de Janeiro, porque a pontaria é um negócio impressionante. Aquele bombardeio inicial ali, qualquer outro time eu acho que estaria ganhando de pelo menos 1-0, né? Só com o Cruzeiro que não. Aí vem aquele gol culposo do Vitor Roque, que ele não tinha a intenção de marcar, né? Mas o Cruzeiro fez tanta força que a bola foi parar lá dentro do gol. O Vitor Roque, se pudesse desmaiar ali, eu acho que ele desmaiava e não fazia o gol, mas não teve jeito, né? O Castan não conseguiu tirar, todo mundo não marcou e o Vitor Roque fez aquele gol. E ficou de positivo, acho que a reação do Cruzeiro, porque principalmente depois do pênalti, eu falei, o Cruzeiro vai perder esse jogo e aí vai com o psicológico daquele jeito pra reta final, para esses 2 jogos, e aí vai se complicar mesmo. Buscou o empate, quase que vira a partida, então acho que é um ponto nesta reta final, não dá para reclamar, e é seguir aí nessa pegada, porque dá para garantir a permanência na Série A depois de uma oscilação que foi pesada e uma recuperação que veio desde que essa comissão técnica interina assumiu, né? A gente tá falando de 4 rodadas atrás, o Cruzeiro tava na zona de rebaixamento com 37 pontos e tendo os 2 jogos a menos, Fortaleza fora e o Vasco em casa, né? Então o Cruzeiro fez 8 pontos em 12 e precisa aí de um pouquinho mais para garantir esse objetivo aí, que é a permanência na Série A. Lélio Gustavo, quero saber de você também sua opinião, e vou te falar um negócio, você talvez nunca tenha escutado isso aqui, tá, Lélio Gustavo? Lei do ex, Vitor Roque fez contra o seu ex-time. O Samuel falou uma coisa certa ali, que depois as câmeras ficaram ali nele, né? Ele ficou meio até sem jeito e tal. A bola pegou nele e entrou, né? Mas realmente, ontem o Cruzeiro bombardeou o Atlético Paranaense, o Bento, sem dúvida alguma,
foi o melhor jogador em campo, né? Só não conseguiu defender o chute do Matheus Pereira, que por sua vez, né, não deixou que eu queimasse a língua, porque esse gol dele aí pode ser o gol da permanência do Cruzeiro na Série A para o próximo ano. Eu falava tanto que ele seria o salvador da pátria, né? Que ontem quem salvou foi ele mesmo. Aliás, não só pelo gol. A atuação dele foi a melhor que ele teve com a camisa do Cruzeiro, muito acima dos demais jogadores do meio de campo, né? E o ataque do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? Os camaradas com 24, 25 anos aprenderam a chutar até hoje, vai ser complicado. Vai ser complicado. Houve outras oportunidades claras, aquele bombardeio, né, de antes dos 10 minutos, só um negócio assim, impressionante. Quem cabeceou aquela bola no travessão foi o Arthur Gomes, hein? Arthur. É. E depois ninguém conseguiu mandar a bola pro fundo das redes. Parecia que o negócio ia feder com todos os R's, né? Como fala o personagem do Tropa de Elite 2, após o Bruno Rodrigues não marcar o pênalti diante do Bento, mas esse gol do Matheus Pereira, eu não diria que fez justiça ao marcador, não. Deixou ali o jogo menos amargo, porque era para o Cruzeiro ter vencido com sobras já no primeiro tempo. Já pega o primeiro tempo, foram 10 ou 11 finalizações contra 2 do Atlético Paranaense, que teve uma chance clara com o William, né? Mas foi só também. Cruzeiro foi o senhor do jogo e, repito, esse resultado aí não mostra o que foi o jogo na verdade. E é engraçado, né? O Léo falou sobre alguns dados ali, né? A gente, se pegar todas as estatísticas, o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro teve mais posse de bola, foi quem mais finalizou e muito mais, criou bastante, chegou, fez o Bento defender. Eu não acredito, eu não falo nunca em questão de sorte. Para mim, futebol é competência. Esse negócio de sorte, para mim, no futebol não existe. Você chega na cara do gol e mandar a bola na arquibancada, você foi incompetente. Então não é sorte. Mas é um negócio impressionante como que o Cruzeiro nessa reta final também, eu acho que bate muito no psicológico, sabe? Do cara chegar ali na cara do gol e agora o que eu faço? Eu tenho que fazer o gol, como foi com o Wesley lá naquele, né, no jogo contra o Vasco, ele poderia ter feito o gol, e o Cruzeiro ontem pra mim esbarrou também muito no psicológico, né? Deixa eu fazer dar um de Rafael Leal aqui agora, porque me bateu uma dúvida e a gente tava discutindo isso ali na redação, até vou trazer isso pra cá. Foi um pênalti mal batido pra vocês? Pra mim foi. Eu falei também hoje no Barba, né? A gente fez essa pergunta e foi você que respondeu, né, Lélio? Não, acho que foi o Totonho. Não, foi o Totonho, foi o Totonho. Se tinha sido mal batido. Eu acho que ele dá uma telegrafada boa ali, viu? Eu também acho que foi. Os gols de pênalti aí que ele fez, ele sempre bateu forte, né? E uma batida de segurança, que fosse no gol mesmo. Mas ele ali, cara, eu acho que houve o seguinte: o Bento já estava na mente de todo mundo dentro do jogo, tá? Ele já tinha minado o psicológico de todo mundo. E ali o camarada vai sem convicção pra bola. Pra mim pareceu isso. E aí, Samuca, Bruno Rodrigues bateu mal, telegrafou? Bateu mal e ele tinha que ter como referência aquela batida contra o Vasco, né? Pedrada, né? Indefensável no alto. Sim, ali não tem pra goleiro nenhum, né? Pode ser o melhor goleiro do mundo. Agora, do jeito que ele bateu, ele olhou pro canto ainda, foi muito mal, velho. Um chute rasteiro e fraco, né? Chute rasteiro e fraco. Eu acho que não só o Bento, viu, Lélio? Aquela turma ali que ficou na meia-lua ali falando na cabeça dele, aquilo ali, acho que tirou ele de órbita, porque perdeu uma baita oportunidade, porque se empata ali, a história já caminhava para uma pressão absurda ali, nem 30 minutos ainda do segundo tempo, né? Só que ele foi malandro ali também, viu, Samuca? Você vê que a turma tá buzinando, ele tá lá no fundo da meia-lua, aí ele dá um passo pra dentro e fala: aqui vocês não podem invadir. Eu acho que ele devia ter andado um pouquinho mais pra frente pra fugir da buzinação na orelha. Mas o Fernandinho invadiu a meia-lua e
e eu tava vendo Seleção Sport TV, fica a impressão de que também o Marlon já tá pelo menos com um tórax lá dentro da grande área, Por isso talvez não tenham marcado a invasão, viu, Lélio Mas Gustavo? mesmo assim eu acho que tem que voltar o pênalti, sei lá. E ele bateu no lugar que se o goleiro acerta o canto, ele pega. Tem pênalti batido que o goleiro pode acertar, não vai pegar de jeito nenhum. Ele bateu exatamente no lugar. Se o Bento pula pro outro lado, era gol. Agora, se o Bento acerta o canto, ele vai pegar. É o lugar que ele bateu. E a gente conversava, né, Rafa Nobre, antes do programa ali, se teve algum tipo de discussão entre o Matheus Pereira e o Bruno Rodrigues, quem bate, quem não bate, deixa comigo e tal, porque contra o Vasco teve, né? E aí a turma vai se lembrar também de Henrique Dourado e tal. Nossa, contra o Vasco, na verdade, o Matheus pegou a bola, mas foi bem distante do que foi aquele Henrique Dourado e Bruno Rodrigues, né? Ele pega a bola, ontem também ele pegou a bola, mas pra poder tirar um pouquinho a pressão do Bruno, ele nem chegou a tentar bater o pênalti nessa Samuca. Não teve absolutamente nada disso. O Matheus, nos 2 pênaltis que o Cruzeiro teve aí, contra o Inter ele já estava fora, mas ele pega a bola só pra ficar ali na marca e deixar o Bruno sem pressão, né? Então, ele pegou contra o Vasco, foi lá, entregou pra ele, e ontem também pegou e entregou pro Bruno, sabendo que era o Bruno que cobraria, não teve nenhum problema nisso de querer bater e deixa comigo, como foi aquilo com o Henrique Dourado, né? Exatamente. Ali foi confusão demais, né? Até desnecessário que protagonizaram naquela ocasião. Diga lá, Xará. Pois é, e aí pra gente poder falar um pouquinho dos personagens do jogo, a gente escolheu o Rafael Cabral, ele que é um personagem importante dessa campanha do Cruzeiro, o sistema defensivo do Cruzeiro, esse não tem o que discutir, né? Bons números, eu até vou trazer uns números aqui, em parceria com o Frederico Teixeira também nos mandou alguns números aqui, a gente vai falar um pouquinho deles, pra poder chamar o Rafael Cabral. Ele começa falando desse gol do ontem do Atlético Paranaense e se teve mesmo alguma semelhança com o gol do PEC na última partida do Cruzeiro no Mineirão. Vamos ouvir o Rafael Cabral. A gente veste a camisa do Cruzeiro e empate nunca é bom, mas ontem a gente viu um time que briga pra sair, que foi o São Paulo tomando um gol no último minuto e o treinador deles cobrando muito, né? Então, óbvio. Fez o gol no último minuto, né? O Bahia tomou o gol. Exato, o treinador do Bahia tomando, questionando muito e até mesmo dando bronca no jogador deles dentro de campo, dizendo, cara, o ponto. Obviamente nós jogamos para vencer e merecíamos, mas teve jogos também que talvez a gente não merecia vencer e vencemos. Então, esse é o futebol, é difícil, 45 pontos, mais 2 jogos. Agradecer o apoio da torcida hoje, que a gente, depois de muito tempo, conseguimos sair aplaudido, né? Inverti aqui, desculpa. Então, quem ouviu aí, ouviu a explicação do Rafael Cabral falando dessa sensação, esse empate. Cruzeiro no Mineirão, ele sofreu o empate, né? Nos últimos jogos, largou na frente e aí sofreu o empate, ele falando dessa sensação de buscar o empate, como foi ontem, e aí ele analisando isso. Agora sim, vamos ouvir o Rafael Cabral falando da análise desse gol de ontem. Cara, eu preciso analisar, né? Obviamente é ruim falar assim, porque no jogo é tudo muito rápido. O Fernandinho tava ali na entrada da área, ele tinha ângulo de chute, né? Então tava todo mundo meio posicionado também para cortar o chute. E ele acha um passe por cima com o lateral vindo em velocidade, não é simples, não é fácil. Mas obviamente a gente tem que analisar para tentar diminuir os erros ali. Obviamente tem méritos também do adversário, mas a gente tem que ver o que a gente pode controlar, né? Então, o Cruzeiro que geralmente sofre o empate, hoje o contrário, né? Buscou o empate. A sensação é diferente também? Cara, eu acho que nos últimos jogos a gente tem vencido no final, né? E hoje a gente conseguiu empatar no final, pena que não conseguimos a vitória, que eu acho que era merecida, mas é isso, cada ponto é valioso, é importante e o rendimento hoje também é muito importante. Eu falei que eu ia chamar. Claro, pode falar, Leão. Só uma pergunta. Quando ele fala que é o lateral, aqui é lateral que ele tá se referindo, é o Madison? Que cabeceia aquela bola pra dentro da grande área? Foi o Eric que cabeceou. Ah, tá. Mas eu vou te falar uma coisa, essa jogada do Atlético Paranaense aí, ela é manjada. Lá no primeiro turno mesmo, o Cruzeiro levou um gol assim do Madison. O Cruzeiro tomou um. Não foi? Sabe, essa jogada manja. Foi, e ontem, o gol foi do Pablo. Exatamente, e ontem o Fernandinho tentou fazer a mesma jogada, eu até brinquei no Barba, eu não tenho os números aqui exatos, ele tentou 15 vezes, errou 14 e acertou essa do segundo tempo aí, né? Quando parecia realmente que a bola sairia pela linha de fundo. Valeu aí, Rafa Nobre. E o Paulo Autuori falou disso aí depois do jogo, né? Falou.
Ele falou, inclusive, essa jogada, esse gol aí, que a gente já conhece, já sabe que vai acontecer. Já a gente vai escutar o Paulo falando justamente sobre o Fernandinho. Você tinha uns dados aí também, né, Xará, pra passar antes da gente ouvir o a gente trouxe a fala do Cabral, e aí pra gente trazer uns números aqui, o Cabral tá entre os goleiros que passou em branco aí nos jogos do Cruzeiro, foram 14 dos 35, o Cabral não sofreu gol, só 40% dos jogos sem sofrer gol. O Everson também tem 14 pelo Atlético com 34 jogos. O Everton, o goleiro do Palmeiras, também tem 14 em 33 jogos. O Lucas Perry do Botafogo, 15 jogos dos 36, 41,6%. E o Cleiton, goleiro do Bragantino, também 15 vezes não foi vazado, só que em 31 jogos, então aproveitamento de 48%. Se o Cabral não sofrer gols nos próximos 2 jogos, o Cruzeiro tá garantido, né, na Série A praticamente. Então, só pra gente poder trazer esses números aí, ô Rafa. Show de bola. E disso explica um pouco porque que se você olhar a tabela aqui, ó, do 10º colocado Internacional até o América, o único time que tem saldo de gols positivo é o Cruzeiro. O ataque não faz, mas a defesa também não leva. É mesmo, né, velho? Olha isso. Menos 21 de saldo do Santos. O Santos com menos 21. Menos 10 do Vasco, menos 5 do Bahia. O Inter tem menos 2, Fortaleza menos 1, tal, assim vai. Mas o único time positivo no saldo de gols é o Cruzeiro. 3 gols. Misericórdia, viu? Se o ataque, pelo menos a defesa segura a onda, mas os gols fazem falta também, senhoras e senhores. Ô, Xará, quer chamar o Paulo Autuori para ouvir um trechinho da análise do técnico? Quero sim. Vamos falar um pouquinho, vamos escutar um pouquinho o Autuori analisando aí esse jogo, principalmente essa reta final. Ele fala sobre o tempo que o Cruzeiro tem, menos de uma semana, né, até o fim do Brasileiro, e o que dá para fazer nesse restinho aí de Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Autuori. Nós não vamos nem treinar. Amanhã recupera, sábado viajamos e jogamos, e pro outro jogo também. Esse momento não só para nós, mas para todas as equipes, aquelas que estão lutando lá em cima, aquelas que estão ainda com alguma possibilidade de descenso, a capacidade de recuperar-se em todos os sentidos, no aspecto físico, fisiológico e mental principalmente, entendeu? Porque tecnicamente, a parte técnica do jogador, são os jogadores, é deles. Mas falo da parte tática e estratégica, que é do jogo, é do coletivo, entendeu? O que me dá uma certa tranquilidade é que nós estamos evoluindo nisso de maneira clara. Por isso, a pergunta que você fez, e muito bem. Então, o crescimento do jogo foi claro. Nós enfrentamos uma equipe que é sempre complicada de se jogar. Tem algum tempo já situações muito claras no jogo deles. O gol que nós sofremos foi isso. Era um gol que estava cantado, estava desenhado. Porque a gente sabe, se o Fernandinho pegar a bola ali no meio campo ofensivo, na criação, ele vai achar alguém. Facilidade com que ele faz o jogo fluir e na qualidade, depois de todo o tempo que passou ali com o Guardiola, é uma coisa muito clara. Sabe o que eu acho interessante, Samuel Venâncio? Se a jogada é manjada, igual falaram, se ele conhece o Fernandinho desde a época que ele era treinado pelo Guardiola, como é que toma um gol então sabendo que é uma parada manjada dos caras, né, velho? Só isso. Aí entra falta de inteligência, né? Aí não dá, né? Porque senão todo mundo era craque, né? Porque se você consegue ensinar tudo, aí tem uns que vão aprender, outros que não vão aprender, uns que vão guardar aquilo que foi passado, outros que não vão guardar, e assim segue o futebol. Aí faltou material humano, né? Pra compreender o que foi passado e pra marcar. O Lélio lembrou muito bem, lá na Liga Arena do Atlético Paranaense, foi o Madison que chegou. Ontem eu até achei que era o Madison também, mas foi o Eric, que é bom no jogo aéreo também. Então, o Fernandinho, se ele tiver aquele espaço ali, meu amigo, ele vai acertar aquele lançamento, porque é muita qualidade. Eu tinha até falado, não sei se foi ontem ou anteontem, falei, o Fernandinho não pode ter espaço, e não sei se foi aqui também ou se foi no canal, enfim, mas ele colocou aquela bola lá com perfeição, a cabeçada para trás, quando acerta aquilo ali, dificilmente não vai levar perigo, né? Só que o Cruzeiro teve a chance com o Castanho de cortar e não cortou. Aí, Rafa, não adianta, pode passar tudo, vídeo, se
faltar um pouquinho de inteligência, vai dar problema. Se acertar essa jogada no segundo pau, o segredo é segurar a camisa do cara, que aí tem a chance de não marcar pênalti. Verdade, né? Se não deram lá na Serrinha, né? Aconteceu recente, né? Que coisa. Mas depende contra quem, então. Isso é verdade. Jogada manjada é difícil do futebol. Todo mundo sabia que o Garrincha ia driblar pra direita e driblava do mesmo jeito. Ninguém combinou com o lado de lá, né, Léo? Pois é um negócio complicado mesmo. Mas o Rafa se lembrou bem, né? Quem sabe, dá aquele puxãozinho na camisa, o juiz não faz nada. Agora, uma coisa que vale a pena também, gente, eu tava assistindo ontem pela televisão, né? Eu não fiz o jogo, mas tem a hora que a televisão filme o Paulo Autuori dentro do banco de reservas, é um negócio assim, vou te contar, sinceramente, o pau quebrando, a torcida em cima, todo mundo louco, Cruzeiro caindo, Fernando Seabra, alô, e o Paulo Autuori parecia que tava dormindo no banco. Encostado com a mão assim no queixo, né, Zé? Sabe, tá cada vez mais claro que realmente ele não queria estar ali. Mas ele sempre foi assim, Seabra. Olha lá, a final, São Paulo e Liverpool, o Rogério Ceni fez 50 defesas, uma mais difícil que a outra, a cara dele é a mesma. Sei, eu acho que, sei lá, cara, pra mim a cara dele é a mesma, desde sempre. Pode pegar, pouco sorriso, aquela cara introspectiva ali, de vez em quando a mãozinha no queixo, é a mesma cara. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu vi ele lá com o copo, a hora ele saiu, deu um esporro em todo mundo também. Faz parte. 5h34. Quando empatou, ele foi lá pra beira do campo, tipo assim, ó, nós vamos perder esse jogo não. Aí ele ficou lá segurando todo mundo. Foi o despertar de Paulo Autuori. Os 38 do segundo tempo. Exatamente. Ô Samuca, a gente já tá fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro aqui no programa, daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético, tá? O Miguel Barbosa, Miguel tá aqui fervendo aqui no Superchat. Calma, Miguel, aguarde. O Samuca, o jogo no domingo contra o Botafogo, o que esperar do Cruzeiro neste jogo contra o Botafogo, que numa boa, cara, pra mim não tem inteligência emocional, ânimo, pique, não tem nada. O Botafogo tá lá, largado no campeonato, velho. Esperar que Deus abençoe o nosso Palácios, né? Nossa, aí é duro. Pera aí, velho, eu tô bebendo água, não faz rir não, irmão. Senhora. Faz isso não, eu ia cuspir água no Rafael Nobre aqui. Mas não tem outro, não? Não tem o gasolina, Deus. né? Ele que tá sendo relacionado, eu acho que vai ele mesmo. Nossa. Ai, meu pai do céu. É isso aí, Samuel. Segura na mão de Deus e vai, né, Samuca? É isso. Misericórdia. Então vamos que vamos. Na segunda-feira a gente conversa sobre Botafogo e Cruzeiro, domingo, 6h30. Esse Palácios, cria da toca, né? Garoto. Cria quase nada lá na toca e em campo, praticamente. Cria problemas, né? É verdade. Cria espaços pra defesa, pro ataque adversário. Samuca, bom final de semana pra você, bom trabalho no domingo, até segunda-feira, meu velho. Valeu, galera, um abraço, tamo junto. Um abraço. O desespero do homem, Samuel Venâncio. De Palácio. Bicho, eu vou te falar uma coisa. Do homem da China Azul, né? Todo mundo, dessa né? do campeonato tem que ser o gasolina, bicho. Eu também iria com ele, sabia? Olha, não é a solução do problema, não é o Nelinho, não é nada disso, longe, muito longe. Mas o Palácio, pelo amor de Deus, não dá, né? Improvisa o Machado ali, faz qualquer coisa, mas... Menos Elivelton Três zagueiros, né? 3 zagueiros. Exatamente. Difícil demais. Pelo menos com a chegada do Autuori e do Seabra, eles não arrumaram em nenhum jogo um jeitinho de colocá-lo em campo, né? Porque o Zé Ricardo sempre dava um jeito. Não, acho que o William cansou. Vou colocar o Palácio pra jogar. Mas não era desse jeito? Exatamente. Contra São Paulo foi assim. Teve o problema da concussão dele, né? Que ele tava jogando com a proteção na cabeça, né? Então, agora eu também colocaria o gasolina, sei lá, ou um terceiro zagueiro ali. O cara, você fica parado aqui na ponta direita e vambora.